reconhecido. Quando já está confortável, peço que contém 3, 2, 1, para quem for marcar o tempo no chat eu ficar. Ok, vocês estão me escutando? Estamos sim, Daniel. Beleza. Começar em 3, 2, 1. Mesa destacada lamenta a disseminação das religiões abrâmicas. Por que a gente lamenta isso? Porque uma das principais características dessas religiões abrâmicas é justamente ter um Deus julgador, em que ele tem justamente essa lei moral, e que se você não seguir essa lei moral, você não vai ter acesso à salvação. Ou seja, as pessoas passam a seguir essa determinada norma, esse determinado dogma religioso, não porque de fato eles racionalizaram, eles introspectaram essa questão, e eles agora conseguem entender e perceber por que violar esses preceitos é psicologicamente errado, mas não por causa disso, mas sim porque agora elas têm medo de ir para o inferno, elas têm medo de sofrer pela danação eterna a partir do momento que elas morrem, ou por entrar numa espiral de vidas futuras em que elas vão ter eterno sofrimento justamente porque elas não seguiram esse determinado preceito. É justamente por isso que a principal religião abrâmica, que é justamente o muçulmano, que é justamente o islamismo, significa literalmente submissão, ou seja, esse respeito à vontade divina, em que você não tem pouquíssimo espaço à contestação, você tem pouquíssimo espaço ao livre-arbítrio, você é quase que imposto a você um determinado preceito, uma determinada moral divina que você tem que seguir. Qual a problemática disso? Em primeiro lugar, porque isso impede, isso é diretamente oposto ao processo de racionalização desses preceitos básicos de convivência social, esses preceitos básicos de dignidade humana, que são, sim, algumas normas que tendem a ser um elemento positivo que essas religiões conseguem ter na sociedade. Ou seja, mesmo se a gente pegar no melhor cenário em que essas religiões de fato consigam fazer com que as pessoas tenham uma convivência social para não matar, não roubar, respeitar a mulher do outro, ou todo tipo de dilema divino que seja justamente imposto a essas pessoas, no melhor dos cenários, isso não é feito por meio de um processo de racionalização, não é feito por meio de um processo de educação humanística que vai gerar um senso crítico naquela população. Isso é feito por meio do mecanismo do medo, por mecanismo da coação àquela pessoa e para quase chantagem psicológica, perturbação psicológica que você vai gerar naquela pessoa para ela para ela seguir aquele tipo de preceito, ainda que ela não concorde, ainda que ela não entenda, ainda que ela não tenha visto que aquilo é a coisa mais certa a ser criada. A gente acredita que existem mecanismos de você desenvolver esse mesmo tipo de moral coletiva, que em última instância pode ter ajudado na consolidação de direitos humanos, por exemplo, por meio de mecanismos racionalistas, por meio de mecanismos que, de fato, ensinam às pessoas que, para você ter uma sociedade que seja minimamente viável, você deve respeitar a liberdade individual de cada pessoa na medida em que aquilo não afete o coletivo, de que você deve respeitar as diferenças, de que você não deve cometer algumas violações básicas nos direitos individuais daquelas pessoas como um todo. A gente acredita que você consegue fazer esse processo educativo sem necessariamente depender dessa religião abrâmica, e a influência que ela tem nisso é muito mais danosa do que maléfica. Por justamente você não ter esse processo de racionalização, é que você gera o primeiro grande impacto, que é justamente a possibilidade de líderes religiosos mal intencionados ou líderes religiosos que infelizmente tenham deturpado esses escritos sagrados, tenham, por meio de um alto incentivo de ganhar mais poder, de ganhar mais influência, de cooptar mais massas, tentem utilizar e manipular essa estratégia, dizendo que a vontade divina é direcionada a um sentido que é um sentido que vai propagar a defesa de homofobia, que vai promulgar a intolerância, que vai promulgar ofensas a outros tipos de crença, ou até mesmo contra os direitos das mulheres, como no caso do aborto. É muito mais fácil, no nosso cenário, essas pessoas serem instrumentalizadas nesse tipo de discurso, porque basta convencê-las de que aquela é a vontade divina. Você não precisa, como elas não tiveram um tratamento prévio de racionalização e criação de senso crítico, elas estão muito mais prováveis a serem atingidas por esse tipo de discurso. Vou dar PY para a segunda posição. Daniel, essa moção é desta casa lamenta. Não adianta você só descer em cacete em religião. Qual você acha que é o contrafactual em que essas religiões não foram disseminadas? Ok, o contrafactual que essas religiões não tenham sido disseminadas seria justamente a população desenvolver ou se apegar a outras religiões cujo foco não seja num Deus julgador,
cujo foco seja em mitigar o sofrimento das pessoas ainda em vida, como as religiões orientais, como, por exemplo, o budismo, como, por exemplo, o confucionismo, que focam muito mais em promulgar esses valores sem, de fato, abordar para um ente etéreo do pós-vida que tem uma moral perfeita que está sendo embutida naquelas pessoas. Essas religiões buscam muito mais um processo de internalização das pessoas, de introspecção, dela própria gerar uma reflexão para mitigar o sofrimento que ela tem em vida, promulgando boas ações como, por exemplo, caridade aos que mais necessitam, abnegação dos prazeres individuais em prol do benefício coletivo, busca de equilíbrio e harmonia, como, por exemplo, abdicar desses prazeres frívolos e superficiais, como, por exemplo, os prazeres derivados unicamente da vaidade. A gente acredita que para essa função que a humanidade sempre vai buscar e sempre vai recorrer à religião para isso, que é de mitigar o sofrimento em vida, por serem pessoas que vivem em situações de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, ou de realmente angústia emocional, psicológica, sobre de onde viemos e para onde vamos, a gente acredita que essas religiões tratam melhor essas questões, porque elas lidam com o sofrimento ainda em vida e não somente no pós-morte, então a pessoa tem muito mais agência e controle sobre os mecanismos introspectivos por meio do qual ela vai refletir e como isso vai ter um impacto na vida dela. E 2, isso não é opositor a esse processo de racionalização, a esse processo de conscientização por meio do senso crítico desses valores que são, sim, extremamente importantes na sociedade e que devem ser disseminados por um meio de conscientização da pessoa e não por um meio de medo, que é muito mais emocional do que racional e deixa as pessoas muito mais submissas a esse tipo de manipulação como um todo, né? Outros impactos em relação a isso são justamente não só os próprios governantes em si, mas os próprios pessoas quer dizer, não só os próprios religiosos em si, mas os próprios governantes, pessoas que estão em posição de poder, que possam utilizar esse mesmo mecanismo da fé em massa da população nesse tipo de religião para usá-la como massa de manobra a fim de propagar a ideologia predominante da elite. Isso foi muito usado, inclusive no próprio processo de disseminação dessas religiões abraâmicas, que é justamente essa noção de que o clero, de que a nobreza utilizaram instrumentalidade, por exemplo, durante o feudalismo, essa noção coletiva de fé em algo do pós-vida, do pós-morte, para justamente direcionar isso a algo que mantinha o status quo predominante, dizendo que, na verdade, era uma vontade divina ter aquele rei naquela posição de poder, era uma vontade divina a ter aquele papa naquela posição que tinha um poder de dominação sobre todas as outras esferas sociais. E isso foi um mecanismo muito intenso de controle social, justamente porque a população não tinha racionalizado isso, ela só tinha introjetado isso por meio de uma narrativa de medo do inferno. Muito orgulhoso de propor. Obrigada pelo discurso, Daniel. A mesa agora reconhece a Bia, líder da oposição, pode começar o discurso quando se sentir confortável. Lembrando, beleza, eu só vou pegar o cronômetro aqui e vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, mesa. A primeira coisa, eu quero entender a definição do governo, que é de que religião é inconciliável com a racionalidade, que a pessoa que vai seguir determinada religião, ela vai estar sendo de maneira acrítica, ou que ela é facilmente manipulada, e que é inconciliável a racionalidade. A gente sabe que isso não é verdade. Mas eu vou entrar no ponto aqui dos impactos. Vamos pensar aqui não só simplesmente do mérito da religião e se ela é boa ou não, mas sim por que é melhor um mundo em que a gente tem esse tipo de religião. Primeiramente, do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, o governo traz muita questão do medo, né? Mas ele esquece o ponto de vista paternalista que o Deus dessas religiões ela tem. Ter esse ponto de vista paternalista dá uma garantia para quem crê de que tem alguém olhando por ele. Tem alguém ali acompanhando e que traz, de certa maneira, um conforto. Sim, a religião tem os dogmas dela e a gente não nega, mas toda religião tem certos dogmas que o crente acredita que são corretos e são a vontade de Deus. Mas essa questão de ser paternalista fornece
um conforto, fornece que alguém se importa com você, alguém está olhando para você e, consequentemente, dá um sentido para a sua vida. Você tem ali uma coisa maior que você, te dá uma significação para a sua vida. E por que isso é melhor que simplesmente não possuir essas religiões? Quando você tem uma motivação para estar ali, quando você tem um sentido e um conforto, você é mais feliz porque você sabe lidar com as dificuldades da sua vida, ok, isso aconteceu, mas é por um plano maior, não convém a mim. Mesmo coisas que a gente não pode controlar, como, por exemplo, a morte, ela está num plano superior e isso traz um conforto para aceitar o que não está dentro das nossas mãos enquanto seres humanos. Além disso, esse ponto é bom porque uma pessoa mais feliz, uma pessoa que tem um sentido para a vida dela, ela também consegue viver melhor em sociedade. Se nada faz sentido para você, se você não tem uma motivação, por que você vai continuar? E por que ok, o nosso caso acontece especificamente nessa religião? Por quê? Porque, como eu disse, o Deus paternalista, ele te dá um motivo além. Não é um motivo simplesmente em vida e de que, eu quero conquistar uma casa. Não, é uma coisa muito mais poderosa do que objetivos materiais da realidade humana. Então, isso tem um impacto muito maior para a pessoa. Além disso, nessa questão de fazer sentido para a pessoa, ela também incentiva um sentimento de fazer coisas consideradas boas. Se Deus vai te punir, se você não fizer, se Deus é sua motivação e se você não fizer o que ele considera certo, você vai ser punido, você não vai fazer, né? Foi dito muito a questão do medo, né? Que você tem medo de ser punido. A gente não nega que há certo medo e que você tem um certo controle de que, ok, eu vou para o inferno se eu fizer isso. Mas é também uma maneira de se guiar a própria vida, de a sua vida fazer sentido. Com medo, primeiro, você não afeta as outras pessoas. Ok, eu não vou matar alguém, porque senão eu vou sofrer no inferno. As consequências, elas são muito maiores do que uma consequência palpável em vida. Por exemplo, eu posso, sei lá, vai voltar. Não, eu vou ser punido severamente em outro plano, em questões que eu não tenho condições nem de sentir. Eu não vou fazer isso. E isso é bom para a sociedade, isso é bom para a convivência. Uma motivação para as pessoas não agirem dessa maneira é boa. E essa motivação vindo de um plano superior, ela impacta muito mais o indivíduo. Pode fazer o pódio. Por que ser uma marionete de Deus traz mais felicidade do que o livre-arbítrio para eliminar o sofrimento que te gera para eliminar o sofrimento em vida? Porque o mundo é ruim, a gente tem desigualdade, a gente tem pessoas passando fome e sofrendo. Essa é a realidade do mundo hoje. Você acreditando que tem alguma coisa maior te dá alguma mínima esperança para você continuar ali. É melhor você permanecer na realidade mal, sem nenhuma motivação e sem nenhuma motivação para ser bom. Se você constantemente sofre de fome, se as coisas estão ruins, para que você vai ser bom com o outro? Por que a sociedade tem que se manter assim, se a sua vida está péssima? Mas quando você tem Deus, você tem uma esperança, você tem aquela luz no fim do túnel para continuar. O mundo ele é muito difícil e como pessoa que crê em algo maior, você tem algo te guiando. É muito difícil nesse mundo que a gente vive desigualdades, a gente vive pobreza, a gente vive muitas informações, você entender o que você quer da própria vida e você ter um sentido, te dá um sentido para continuar existindo em sociedade e também para ser bom com os outros. E eu entro aqui no meu segundo ponto, que é a questão da solidariedade. Na questão da solidariedade, você tem um incentivo para ser bom. A gente vive, de novo, num mundo desigual, em que a gente tem que competir para conseguir coisas. A gente está, sobretudo, no mundo capitalista, mas a gente precisa correr atrás das coisas e vencer o outro para conseguir estar numa posição maior. Se você tem Deus, você não precisa se contentar com correr atrás do outro e superar alguém e ser pior com essa pessoa, porque você vai receber algo em troca maior, você vai receber algo em troca no futuro. Então, você vai estar muito mais propenso a fazer sacrifícios, sabendo que você vai ter esse retorno no futuro. Se você tem que fazer um sacrifício hoje, sem acreditar em nada, esse sacrifício vai sair de você mesmo e não necessariamente você vai ter retornos, mas sabendo que Deus acredita em algo, que no futuro, em um plano maior, você vai receber, você tem um incentivo muito maior. E, por fim, eu queria ressaltar essa questão da sociedade. Uma sociedade em que você tem
pessoas acreditando e pessoas que têm um incentivo maior e moral de continuar seguindo as nossas normas, é uma sociedade melhor. E por que isso não há na religião? Não há nessas sociedades em que não foi disseminada isso, né? Um Deus julgador. Porque você não tem um incentivo tão forte. E sim, envolve o medo, mas também envolve o conforto de se ter uma possibilidade maior de vida. Quando você faz isso, você tem um poder muito maior. Religião, sentimentos, mexem muito mais do que a racionalidade. Inclusive, foi falado que a racionalidade, não cometer crimes, não, o sentimento mexe. Quando você tem um impulso, que não é simplesmente é o certo e o correto, mas é aquilo que vai me trazer um benefício. Não porque simplesmente é certo, mas porque eu vou ganhar algo com isso. Aí sim, você tem um incentivo muito maior do que no caso do governo. E é por isso que a gente tem muito orgulho em propor. Obrigada pelo discurso, Bia. A mesa agora reconhece Bruno. Pode começar quando se sentir confortável. Oi, gente. Dá para me ouvir? Dá sim, Bruno. Ok. Eu vou começar. Ok, vou começar em alguns segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. A primeira posição fala muito que a religião seria uma das únicas formas das pessoas conseguirem alguma felicidade, algum alento no mundo muito ruim, muito desigual. Nós acreditamos que, no contrafactual, os outros tipos de religiões, como Daniel explicou exaustivamente no discurso dele, também trazem bastante satisfação e ajudam bastante as pessoas a viverem vidas melhores e mais satisfatórias, além de que os principais prazeres de uma pessoa que está numa situação como a que a primeira posição descreveu, são os pequenos prazeres mundanos, momentos com a família, ter filhos, um churrasco, etc. E a primeira posição nunca compara essa felicidade que você tem de talvez acreditar no céu com todo o sofrimento advindo de você viver com medo constante do inferno e da danação eterna, que é um fator que também traz muita infelicidade, muita aflição, muita insegurança, e isso nunca é propriamente comparado pela primeira posição. A primeira posição fala que é importante existir esse medo do inferno caso você mate alguém. Existem muitas outras maneiras de você impedir as pessoas de matarem alguém, como o próprio Estado e outras maneiras de você construir códigos morais. Para frente no meu discurso eu vou explicar por que as religiões abrâmicas foram péssimas nisso, mas antes, um pouquinho de framing até sobre essa questão da racionalidade. Beleza. A crença de que existe um conjunto de regras absolutas pelas quais você deve viver toda a sua vida e que o descumprimento dessas regras poderá levar à danação eterna é a forma mais simples e mais direta de você gerar doutrinação, de você levar ao fanatismo. Afinal de contas, a coisa mais importante da sua vida e da sua existência, que é a salvação eterna versus a danação eterna, depende de você seguir essas regras. Isso faz com que as pessoas atribuam uma importância absurdamente grande para todo esse código moral e para a veneração a esse Deus. E tenham medo de questionar qualquer coisa que lhe seja apresentada como vontade de Deus, porque um pequeno questionamento, uma pequena dúvida, um pequeno desvio de conduta pode levar a consequências mais graves e imagináveis. O medo de você questionar é o que leva à doutrinação. As pessoas ficam muito suscetíveis a acreditarem e a comprarem para si mesmas qualquer coisa que venha da igreja, que seja apresentada como vontade de Deus, e por isso que a doutrinação, que essas igrejas absolutas abrâmicas são tão incompatíveis com a racionalidade. Você tem medo de raciocinar. Várias consequências negativas da doutrinação e do fanatismo merecem ser destacadas. Por exemplo, o forte controle do Estado sobre a população, que historicamente foi muito grande, ceifando a liberdade das pessoas, porque elas são menos críticas em relação ao Estado e mais propensas a aceitarem abusos, na medida em que esses abusos são legitimados pela religião. Foi um instrumento histórico para o Estado e para a elite justificarem as piores atrocidades que já cometidas, inclusive contra direitos humanos, porque o Estado e o alto clero tinham o controle da narrativa do que é certo e do que é errado aos olhos de Deus, então poderiam utilizar essa narrativa para justificarem suas próprias ações e não serem contestados. Isso contribui para o preconceito religioso, para a violência religiosa. Afinal de contas, se existe um grupo diferente de pessoas que defendem atividades e um código moral que me levariam à danação eterna, provavelmente esse grupo de pessoas é mal intencionado, ou até mesmo enviados por uma entidade do mal. Então, pessoas de religiões diferentes são vistas como potenciais inimigos. Percebam que
as guerras mais danosas que perduram até hoje, que causam mais vítimas, têm motivações profundamente religiosas. Conflitos que geram bilhões de violações humanas, muito sofrimento, como os que acontecem hoje no Oriente Médio, têm a defesa de uma religião abraâmica como base fundamental. Além de muitos outros problemas, como negação da ciência, porque é muito provável que descobertas científicas venham a contradizer códigos que foram fixados séculos atrás, o que desacelera o progresso da sociedade, como legitimação de preconceitos, como homofobia, que é justificada nas escrituras sagradas. E, no contrafactual, se a religião não é abraâmica e não tem esse título de absoluta, de imperativa, é muito mais fácil você contestar passagens que são desatualizadas e superar preconceitos e superar coisas desatualizadas, porque não é absoluto, não é um código moral que as pessoas que acreditam naquela religião têm para si de maneira tão forte. Talvez a oposição venha falar aqui que essas religiões foram importantes para gerar direitos humanos e garantias fundamentais no mundo de hoje. É mais ou menos o que a líder da oposição falou sobre você não matar alguém porque você tem medo de ir para o inferno. Isso aqui é completamente falso. As religiões monoteístas não trouxeram direitos humanos e garantias fundamentais, muito pelo contrário. Elas foram sistematicamente instrumentalizadas para justificar os abusos mais cruéis aos direitos humanos já feitos pela humanidade, como a escravidão, que era frequentemente justificada teologicamente, como o genocídio de povos indígenas e de povos pagãos, não sei, de modo geral. Isso por quê? Porque o Estado e o alto clero, como eu disse, tinham o controle da narrativa de qual era o código moral, nesse momento histórico onde esses valores de direitos humanos estariam sendo construídos. Eles controlavam qual era a narrativa sobre qual era esse código moral divino e usavam isso ao próprio favor. Afinal de contas, o Estado tinha interesses geopolíticos, interesses em exercer domínio sobre certos povos, etc. E a legitimação dessas atrocidades na figura de Deus acabou justamente diminuindo a chance da sociedade conseguir contestar a ética ou a moralidade por trás dessas atrocidades e conseguirem algum avanço em termos de direitos humanos. Afinal de contas, se essas atrocidades estão vinculadas a Deus ou justificadas em Deus de alguma forma, que é uma coisa absoluta, é muito mais difícil de você contestar, de você ter uma conversa ética sobre a moralidade daquilo ou não. Isso desacelerou os avanços que nós tivemos em termos de direitos humanos. Se o código moral não tivesse vinculado a algo absoluto, a algo imutável, porque é imperativo de Deus, seria muito mais fácil você contestar as atrocidades, contestar as coisas absurdas e, portanto, conseguir avanços. Ainda mais considerando que o Estado, que era o exersor dessas principais atrocidades, era justamente quem tinha o controle sobre a narrativa do que Deus pensava. Nós, como sociedade, só conseguimos concretizar de maneira minimamente razoável direitos humanos de maneira um pouquinho melhor, quando a religião já era um pouco menos relevante na sociedade, em comparação com a racionalidade, e quando os grupos mais oprimidos já eram ouvidos um pouco mais. Justamente foi feita essa sobreposição. Foi possível contestar as coisas que eram as atrocidades, as coisas que eram horríveis. No nosso contrafactual, onde religiões como o budismo, onde as religiões confucionistas que o Daniel explicou, tivessem mais espalhado, fossem as mais relevantes, ou se a população simplesmente fosse irreligiosa, seja lá porque a segunda oposição vai inventar que seria o cenário mais provável, seria muito mais fácil você fazer essa contestação e esse tipo de avanço. POI para alguém. Vai, 2 anos. Bruno, note que religiões confucionistas têm uma alta carga de hierarquia e acreditam em uma autoridade geral. Pelo menos nas religiões abraâmicas, você tem um texto independente do padre ou daquele governador que te permite contestar, assim como Lutero fez, por exemplo. Como isso se compara? De jeito nenhum, porque o alto clero, o Estado, as pessoas que tinham controle sobre qual era a narrativa religiosa tinham um poder absoluto sobre a sociedade. Por definição, da forma como as religiões abraâmicas são descritas no slide, toda a sociedade é subordinada àquela figura divina e aquela figura divina se comunica, tipo, a forma como as pessoas aprendem sobre essa figura divina é pelo padre, pelo pastor, pelo Estado, por seja lá quem for. Então, toda essa ideia que vocês podem trazer de que isso serviu de que você pode contestar é pouquíssimo plausível, principalmente pela análise que eu já fiz, de que o medo de você contestar alguma coisa que é atribuída a Deus, religião ou fé é muito grande, porque você tem um medo de que algum desvio de conduta, que algum questionamento, que algum pensamento errado possa fazer você ir para o inferno, possa causar consequências muito graves a você. Quando você tem uma grande quantidade de pessoas com medo de contestar e com medo de pensar diferente, porque elas sabem que elas podem ser punidas por isso, é impossível você questionar esse tipo de autoridade. No nosso contrafactual, isso seria muito mais fácil, porque esse medo do inferno, da danação eterna e esse absolutismo imposto pela religião não existe. Muito orgulho em propor. Obrigada pelo discurso, Bruno. A mesa agora reconhece visão. Pode começar quando se sentir confortável. Beleza. Tá dando para ouvir certinho? Estamos Os pais no chat, por favor, e marquem qual bancada está mandando. 5, 4, 3, 2. Boa noite, mesa. Continuando esse debate,
o cenário que o governo ele tenta tratar aqui, e ele tenta construir de uma forma analisando fatos de 1000 anos atrás e utilizando isso como um discurso, é muito de colocar uma religião e tratar ela como a religião que era há 2000 anos atrás. E as religiões, elas vêm mudando, elas vão evoluindo conforme a sociedade, e da mesma forma, tudo que ele coloca como toda essa questão de um fanatismo, qualquer narrativa ou qualquer tipo de coisa pode acontecer, pode ser utilizada como, naquela época, era utilizada como uma forma de odiar o próximo, até o fato, sei lá, de você ser canhoto. E não estamos lamentando as pessoas serem canhotas. E então, assim, tudo que cria divisão poderia criar esse fanatismo na época. Mas agora a gente vê uma religião cada vez mais racional e que cada vez chega com mais críticas e com um posicionamento cada vez mais crítico, uma análise melhor das escrituras e até mesmo tentando analisar como aquelas coisas se encaixam nos dias de hoje e como que a palavra de Deus ela é mutável e ela se encaixa em situações diferentes. E então, e tentar colocar também que religiosos são manipulados, são facilmente manipulados politicamente por causa de que alguém detém o poder, é basicamente uma extrema falácia, porque tipo, existem sim casos de grupos extremistas, mas é uma questão de que essas religiões, elas há uma discussão, há um espaço de crítica, até mesmo das escrituras sagradas, e ali há até mesmo utilização da religião como forma de teologia de libertações, no caso de quando se coloca opressores como o capitalismo e etc. Mas então, assim, esse caso de que religiosos são alienados, que não pensam em nada e são facilmente influenciados, é basicamente alguém que parece um discurso de ateísta que nunca teve contato com religiosos e acham que são todos burros que acreditam em mitologias idiotas. E além de ser completamente preconceituoso. E no mundo de vocês, a gente vê que essas religiões, caso elas não existissem, ou no caso de religiões não abraânicas, a gente perde um grande poder, que é o poder dessa punição. E eu vou muito além, porque vocês falam que esse moralismo ele pode acontecer por parte do Estado, para que as pessoas não matem e tal. A gente vê um Estado cada vez mais fraco, um Estado completamente injusto, um Estado onde o mais rico, ou aquele que tem os certos contatos, ele consegue se safar, até mesmo no roubo, ou até mesmo em coisas insignificantes, tipo assim, numa questão de prender alguém. Por exemplo, você machucar o outro, uma criança chutar o coleguinha, ou coisas mais simples assim. Você cria uma sociedade mais harmônica, porque você tem uma noção que tudo aquilo está sendo contado. E, mas um medo de que, eu vou ir para o inferno por causa de que eu fiz um pecado. E a gente vê que essas religiões, elas têm uma noção de perdão, onde há sempre um arco de reconciliação, na maioria das vezes. E aí, e não é essa questão de ter um extremo medo do inferno, porque é uma punição e as pessoas, elas sabem e elas entendem como seguir essas regras. E nos casos de moralismo, onde as pessoas não conseguiram seguir essas regras, na maioria das vezes, dos casos que o governo trouxe, foram casos extremos e raros. E aí, há uma questão que falar que não afeta a vida das pessoas em vida. E a gente vê que esse moralismo, além de fazer com que elas façam o bem melhor, elas fazem o bem buscando ganhar o bem. E, mas o bom seria que as pessoas fizessem o bem por natureza. Tá, não é a sociedade que a gente vive. E com esse paternalismo, que é muito mais forte numa questão de você faz o bem e você vai ser ajudado, porque as pessoas tendem a entender isso melhor, e toda essa questão desse paternalismo que não tem outras religiões, como no caso de budismo e que vocês trouxeram, há toda uma questão que tipo, você acreditar que você fazer o bem você vai receber alguma coisa, até mesmo um efeito placebo em questão de doenças e etc., onde as pessoas, por acreditarem que elas estão sendo ajudadas, elas receberiam algo em troca. E isso faz o bem. O Poi, por favor. Como existe solidariedade de fato no mundo de vocês, se o único motivo para as pessoas fazerem o bem é o auto-interesse de não ir para o inferno? Tá,
as pessoas elas vão continuar fazendo bem, elas vão continuar ajudando o próximo, elas vão continuar virando madrugada para ajudar pessoas e elas vão continuar fazendo bem. Mas ela não fez por motivos dignos, ou ela não fez simplesmente porque ela queria ajudar o próximo. Isso real não importa, porque os impactos não são diferentes e isso não importa. E sobre a questão de como essa religião afeta a sociedade como um todo, a gente tem uma sociedade que mais preocupa com o outro, a gente tem uma sociedade que utiliza isso como uma forma de um moralismo muito maior, e esse moralismo ele afeta tanto na política, na forma de um governante ajudar os seus, e porque há toda essa questão dessa narrativa de alienação, mas a maioria dos textos religiosos, eles mostram regras de como que um presidente, um cargo hierárquico, ele tem que se posicionar como uma forma de paternidade, da mesma forma que Deus. Até uma questão tipo assim, de ser... Essa questão de paternidade, ela se reflete na forma que as pessoas se comportam na sociedade, de tratar os menores ou os que estão abaixo de você, assim como Deus trata os inferiores. Porque se até mesmo Deus ama os que são inferiores a eles, os que são uma formiguinha em comparação a eles, porque você seria melhor que alguém. E ali você coloca as pessoas numa noção até mesmo de igualdade, porque além dessa parte dessa solidariedade, você coloca que um governante, as pessoas elas se veem mais como iguais, porque somos todos filhos do mesmo Deus. E quando se tem essa união, quando se tem essa compaixão que une as pessoas, e você tem um fortalecimento muito maior dessas pessoas, que não há no mundo de vocês, porque é um governo, é um mundo onde essas religiões, elas não são paternalistas, e o fato de você não tratar o seu como tipo, fazer essas divisões, que são casos que fogem da regra divina, e são mais interpretações, porque todas as religiões abraâmicas tratam todos os seres humanos como os filhos do mesmo Deus, você perde essa união no mundo de vocês. E com a disseminação de religiões abraâmicas, você ganha muito mais com isso. E é por isso que temos muito orgulho em nos opor, e eu encerro meu discurso. Obrigada pela discussão. Para iniciar, então, o debate das segundas metades, a mesa... Peraí, gente, que o meu alarme está tocando. A mesa reconhece, então... Tá todo mundo conseguindo escutar? Ouvimos bem. Algum... Perfeito. Deixa eu só botar o cronômetro aqui e peço que façam um poi no chat mesmo. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Tá bom. O primeiro governo, ele já trouxe a ideia da questão da falta da racionalização. Nós, portanto, iremos nos aprofundar nessa ideia, explicando por que essa falta de racionalização ocorre e, principalmente, o que a torna tão perigosa, o que faz com que ela se torne tão perigosa. Para tal, é importante caracterizar as religiões abraâmicas, que, tal como a maioria das religiões sistêmicas, ela faz com que seus seguidores, eles não estão seguindo diretamente a Deus ou um Deus, e sim aquelas figuras que dizem o representar. Essas religiões, elas não encorajam contato direto com Deus, elas não encorajam a espiritualidade individual, muito pelo contrário, elas encorajam o contato por Deus por meio de intermediários, por meio de padres, por meio de rabinos, por meio de xalás, por meio desses intermediários, por meio de um sistema eclesiástico. Por isso são chamadas de religiões sistêmicas. Frente a isso, é importante notar que, a partir do momento que a religião prega que você deve fazer de tudo para agradar seu Deus, que você deve fazer tudo para favorecer seu Deus, o que na verdade acontece, o que na prática acontece, é que você está fazendo de tudo para agradar essas figuras que dizem que as pessoas julgam representar estes deuses. E por mais que a oposição possa trazer, no melhor cenário delas, que o que as pessoas seguem, na verdade, é a doutrina e não essas figuras representantes, ou que essas figuras representantes, elas não podem fugir da doutrina e que essa doutrina é benevolente, a gente tem que lembrar que a doutrina, ela é altamente maleável e ela pode ser tal como foi e tal como é usado para o mal. Se você pegar, por exemplo, a doutrina cristã,
que prega acima de tudo o amor ao próximo, essa mesma doutrina já foi usada para justificar as cruzadas, para justificar a Inquisição. Por quê? Porque as pessoas que estavam no poder naquela época pegaram essa doutrina e usaram para justificar os seus próprios interesses, os seus interesses próprios. E essas mesmas pessoas tinham um poder gigantesco sobre os seus fiéis. E por mais que a oposição possa trazer que essas pessoas só tinham esse poder porque esses fiéis, eles eram alienados, esses fiéis, eles não tinham, por exemplo, acesso a uma Bíblia, mesmo a pessoa que lê, por exemplo, o Corão de cabo a rabo, que não é nem um pouco alienado frente à sua doutrina, querendo ou não, essa pessoa vai ter medo de contrariar aquele que todo mundo diz ser a voz de Deus, principalmente numa religião altamente julgadora. Frente a isso, fica claro que a gente concorda com a oposição que, nem todo mundo nessa religião é automaticamente alienado, mas até as pessoas que não são alienadas, até as pessoas que têm um conhecimento profundo da doutrina, ainda assim elas vão ter medo de contrariar essas pessoas, porque a própria religião coloca essas pessoas como a voz de Deus e essas próprias religiões são altamente julgadoras. Então, até essas pessoas que não são alienadas, elas ainda assim estão passíveis desse controle. Posto o ponto de que a gente vai estar botando muito poder nas mãos de pouquíssimas pessoas, vamos agora à questão da motivação, que eu vou mostrar aqui que, diferente do que a oposição traz, essa motivação não é nem, na maioria das vezes, não é nem um pouco benéfica. Por quê? Porque porque a partir do momento que você coloca que essas pessoas elas vão estar agradando esse Deus a todo custo, por que que essas pessoas vão buscar agradar esse Deus a todo custo? Pela promessa de recompensas no pós-vida. Agradar esse Deus a todo custo, fazer de tudo para melhorar a sua religião, é fazer um investimento no pós-vida. É esperar que esse Deus, quando você ascender aos céus, por assim dizer, ele vai recompensar você porque você foi uma pessoa fiel, porque você foi, sei lá, um bom samaritano, você fez todos os seus mandamentos. E por que que essa motivação ela se torna maléfica? Porque muitas vezes esse agradar ele vem em detrimento, esse investimento no pós-vida vem em detrimento vem em detrimento de um investimento em vida, no investimento da vida da pessoa. Hoje existe uma correlação muito forte entre países subdesenvolvidos e países com religiões muito autoritárias, países com religiões que pregam uma servitude muito grande. Por que isso acontece? Porque a pessoa que tem a fé extrema, uma fé que gera submissão, faz com que a pessoa negligencie o seu desenvolvimento, ela negligencia o investimento na vida agora, na vida mundana, em prol de um investimento no pós-vida, em prol de sua espiritualidade. E a partir do momento que ela não investe na sua vida mundana, isso gera mais pobreza, ela não está investindo em si mesma, não está investindo na sua sociedade. Essa maior pobreza faz com que as pessoas procurem esperança em algum lugar, elas vão encontrar essa esperança onde? No pós-vida. E essa esperança no pós-vida faz com que gere mais fé extrema, faz com que gere mais submissão. E com isso cria-se um ciclo vicioso, onde pobreza gera fé extrema gera mais pobreza. E é só no melhor cenário da oposição que você pode dizer que, de fato, essa submissão está sendo usada para alguma coisa de fato benéfica à sociedade ou benéfica à pessoa. Isso é só no melhor cenário da oposição que ocorre. Enquanto no nosso cenário, em que não existem essas religiões que pregam a submissão, a pessoa vai estar investindo em si ou até em casos que ela tenha uma certa espiritualidade, esse investimento próprio ele não vai ser visto com maus olhos, porque a gente tem que lembrar que as religiões abraâmicas, elas veem investimento em si próprio, elas veem a riqueza, por exemplo, com maus olhos, elas veem como ganância, elas veem como luxúria, elas veem como coisas ruins, elas pregam a humildade, elas pregam a submissão. Se você tem riqueza, você deve doar-se a Deus, você deve doar à religião. Enquanto as religiões que mais tiveram sucesso, por exemplo, em questão de riqueza, em questão de desenvolvimento individual, são justamente aquelas que não que aplaudem esse desenvolvimento. Eu vou aceitar o point. Eu não consigo entender. Em países que não têm religião, também ocorre abuso de poder, ocorre fome, ocorre desigualdade. Por que é melhor a pessoa não viver acreditando que algo melhor vai vir, feliz e solidária? Beleza, porque aí vai ser um abuso a mais desse poder. Imagine que, existem outras formas de abuso de poder e existem outras coisas que também, assim como todo país tem problema, existem outras coisas que dificultam a pessoa de ter desenvolvimento pessoal. Mas não quer dizer que a gente tem que botar mais um empecilho na vida dessas pessoas. Não, a pessoa já está numa condição difícil, a pessoa já está numa condição de dificuldade. A gente tem que lembrar também o status quo que o mundo está nessa situação de pós-pandemia, já é um status fragilizado, um status quo que geraram muitas pessoas
pobres, que geraram muita pobreza. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? Ao invés de botar uma religião que para elas, ao invés de oferecer uma religião para elas, que preze por esse desenvolvimento pessoal, que preze por ela sair dessa pobreza, não, a gente vai estar dando uma religião que aplaude essa pobreza, a gente vai estar dando uma religião que faz com que ela, ao invés de investir em sair dessa pobreza, invista no pós-vida, ela desista dessa vida e invista mais no pós-vida, ao invés de fato investir no próprio desenvolvimento, no desenvolvimento da sociedade. Por isso que também essa motivação não é benéfica, é maléfica. Por isso que a gente é contra a disseminação dessas religiões abraâmicas. Sempre no meu discurso. Obrigada pelo discurso, Augusto. A mesa agora reconhece a extensão da oposição. Júlia, pode começar quando se sentir confortável. Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Ouvimos bem. Show. Aqui. 1, 2, meia e já. Primeiro, uma contrafactual importante dentro desse debate, o Gui já deu a oportunidade de engajamento, inclusive, ao primeiro governo sobre isso. A gente não está debatendo apenas a existência dessas religiões abraâmicas, mas sim a disseminação delas ao redor do mundo. Então, a gente está debatendo aqui um debate de mundos, e não apenas um debate valorativo em que a gente vê que ela é boa ou ela é ruim. O Dani fala que a doutrina abraâmica ela acaba se propagando por caracteres conservadores, caracteres conservadores pela confiança da agradabilidade divina, o que é usado para uma alienação das pessoas, não apenas para auto-reforçar essas religiões, mas também para validar comportamentos elitistas, preconceituosos e coisas do tipo. A grande questão é que exatamente quando o Gui pergunta qual seria a contrafactual, o Dan aponta as religiões asiáticas e, portanto, de caracterizá-las para ser de fato comparativo dentro desse debate. Por que a gente acredita que isso é o mais provável mesmo? Primeiro, a humanidade historicamente ela recorre a uma justificativa religiosa por concepções materialistas em geral elas serem incômodas, então é muito ruim você olhar para um mundo, sei lá, injusto, desigual, qualquer coisa do tipo, e não pensar, por exemplo, que existe uma ordem que ela acabaria, enfim, apresentando algum tipo de justificativa, ou que, por exemplo, acabaria, no final das contas, tendo alguma coisa além daquilo que está à nossa cara. Mas, para além disso, porque essas religiões abraâmicas, a partir do momento que elas passam a não ser majoritárias, né, elas passam a ser minoritárias no mundo deles, o mais natural é a expansão das alternativas presentes em players fortes como um todo. Então, por exemplo, a China, a Índia, a Ásia como um todo, principalmente a China e a Índia, elas são donas de uma indústria cultural fortíssima e também de populações enormes. Se elas conseguem fazer a influência regional de modo hegemônico na Ásia, para que, por exemplo, religiões como o confucionismo, como o taoísmo, como o hinduísmo, elas sejam predominantes, isso também seria possível ao redor do mundo como um todo. Esclarecida essa questão sobre a comparativa, a gente precisa falar sobre os problemas que existem sobre essas outras lógicas filosóficas como um todo. Para a efetivação de um mundo com predomínio de uma filosofia semelhante às religiões asiáticas existir, há um pressuposto básico que é a fidelização para a expansão. No caso dessas outras filosofias, isso se dá por meio da imposição da respeitabilidade de uma lógica coletivista. E é isso que o governo se furtou de responder até o presente momento. Ou seja, você precisa pautar as suas escolhas por meio não mais da observação, por exemplo, de um dever que você tem com Deus, que inclusive é um ser onipresente que vai estar ali te avaliando e, por exemplo, avaliando o que motiva as suas ações como um todo, mas por meio da observação de um bem comum a partir de agora. Isso é problemático na medida em que há uma anulação da perspectiva individualista das pessoas, porque não há mais um ser onipresente exatamente fazendo esse tipo de acompanhamento, mas uma unicidade de expectativa comportamental na qual você se adequa ou não. E é importante dizer que essa lógica do bem comum não é decidida difusamente, como os meninos tentam propor, mas por meio de representantes corpóreos. É isso que a gente observa, por exemplo, dentro da China, dentro da Índia e assim sucessivamente. Ou seja, quando a gente está falando sobre o confucionismo, taoísmo, hinduísmo, a gente tem religiões que possuem uma doutrina dogmática, sim, especialmente sua referência a dois aspectos. Primeiro, aos ancestrais e segundo, às autoridades como um todo. Prova disso, por exemplo, é que o hinduísmo, muitas vezes, ele implementa um sistema de castas, como aconteceu lá na Índia, que se estendeu até um dia desses, ou, por exemplo, como que as religiões, como o confucionismo, coisas do tipo, elas reforçam sistemas autoritários, como é o caso, por exemplo, do Império Japonês, em que todo o grau de respeitabilidade sobre a lógica política, ela está sobre aquela figura como um todo. Ou, por exemplo, a China, na época feudal, antes da Revolução Cultural como um todo. Comparativamente, é melhor um mundo em que haja uma definição dogmática de um princípio paternalista, por exemplo, como a Bíblia, que serve de lastro e que, no final das contas, as normas emanadas por líderes religiosos são baseadas em interpretação desse texto como um todo, que, no final das contas, acaba sendo mais importante do que, por exemplo, qualquer outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem sim textos religiosos em outras religiões, mas, no final das contas, dentro dessas religiões paternalistas, que será a palavra divina, ele é tido, por exemplo, como algo mais central, do que em um mundo em que as normas sociais partam de normas que são emanadas por essas autoridades
sem ter necessariamente essa perspectiva de lastro como um todo. Isto é, a gente tem uma facilidade de instrumentalização ainda maior dentro do cenário do governo se a gente está falando sobre esse tipo de controle social como um todo. Um disclaimer básico. Embora as duas religiões elas possam ter boas intenções primárias, que eu acho que se diz dentro dos dois lados do debate. Assim, sei lá, religião abraâmica, muitas vezes, ela reforça uma perspectiva da compaixão ou coisas do tipo, mas religiões, por exemplo, confucionistas, elas reforçam, enfim, outras características como equilíbrio ou coisas do tipo. Mas a grande questão que a gente está falando aqui é que sempre vão ter grupos de interesse tentando manipular as pessoas por meio do mecanismo religioso, que no final das contas propaga uma lógica cultural que vai ser absorvida pelas pessoas e que vai ser muitas vezes expressado em outros âmbitos como um todo, como a política, etc. e tal. E o objeto do debate é em que mundo isso está de forma mais facilitada. A gente verdadeiramente acredita que no final das contas isso é de forma mais facilitada quando a confiança está sobre essa noção da autoridade, que é quem resguarda esse bem comum, que é exatamente o que emana dentro dessas outras religiões não abraâmicas. Aí o Daniel vem e me fala, não, mas peraí, no nosso mundo, as religiões elas têm incentivo à razão como mecanismo de autoedificação. Primeiro, isso não é necessariamente um pressuposto de que toda religião não é abraâmica, mas segundo, a instrumentalização, ela também é instrumentalizável. Todo o processo de falseabilidade que a gente observa, por exemplo, ao longo da história, como, sei lá, a gente teve a questão do darwinismo social, é uma perspectiva de eu pegar e, inclusive, impor uma coisa mais absoluta ainda, porque eu estou partindo agora de uma perspectiva racional e que, teoricamente, uma prova é apresentada e que, no final das contas, eu consigo construir, por exemplo, uma noção de validação social praticamente inteira, apenas porque aquela razão ela é vista, por exemplo, como é que é aprovada. Mas as razões são contestáveis, as razões também podem ser reutilizáveis e que, no final das contas, vocês não me provam como é que isso acabaria levando, por exemplo, a um incentivo num pensamento individual que fosse mais ligado a uma razão, de fato, confiável. No final das contas, a gente, inclusive, acredita... eu vou passar já para os impactos, mas antes disso, pode falar, quem pediu pode. Não sei quem é. Mesmo que haja risco em focar no bem comum, nesse mundo há mais racionalidade crítica para justamente você discordar sobre o que é melhor para o coletivo, em detrimento do mundo em que isso é simplesmente dado e derivado da moral divina. Não, eu entendi. A grande questão é que eu discordo do que você está falando. A partir do momento em que eu observo mais um bem comum, é muito mais fácil para conseguir relativizar opressões como um todo. Então, por exemplo, é o que acontece dentro de um sistema de caixas como um todo. Se é emanado que dentro da lógica divina eu preciso ter uma hierarquia, porque no final das contas, aquelas pessoas que estão no topo, elas têm um grau de respeitabilidade que acaba sendo importante para o equilíbrio desse sistema e do bem comum como um todo, eu justifico, por exemplo, que pessoas elas sejam colocadas numa casta a 7 casas abaixo no final das contas. E esse tipo de relativização, inclusive, ela acaba colocando uma perspectiva de culpa sobre as pessoas, porque não existe mais, por exemplo, uma noção de que, no final das contas, Deus está vendo o que está acontecendo, etc e tal. Não, é uma noção de que essas pessoas, eu preciso contribuir com esse sistema vigente, porque no final das contas, ele é o que é mais importante. A minha vontade individual, ela é menos relevante do que as outras questões. E isso, no final das contas, inclusive, dá menos possibilidade ao contraditório e reforma diante dessas perspectivas. Porque se você pega e se contrapõe à ideia majoritária que está sendo posta ali, você vai ser visto, por exemplo, como uma pessoa que não está verdadeiramente interessada dentro da noção do bem comum, que é o mais importante sobre a perspectiva religiosa. Então, esses grupos que sofrem, de alguma forma, algum tipo de opressão, por exemplo, como as mulheres, ou coisas do tipo, elas são ainda menos incentivadas a poder falar, a poder questionar essas perspectivas, porque eu não estou apenas agora, por exemplo, falando, olha, o texto legal, quando Jesus fala sobre Maria Madalena, ele não odeia as mulheres. Você está falando sobre a perspectiva de que você tem que se contrapor à lógica de uma autoridade que não tem incentivos à mudança e que, no final das contas, não é apenas a interpretação de um texto legal que é dúbio, mas no final das contas acaba sendo uma ordem que está sendo emanada e que muitas vezes é contraproducente com a própria existência desses grupos como um todo. Por todas essas... Obrigada pelo discurso, Júlia. Então, Dani, você pode segurar 30 segundinhos? Posso. Nick, avisa quando der. Foi mal, tive que abrir o portão rapidão. Sem problemas. Então, pode ir o MP do governo, Rigoni, pode se sentir confortável. Só um minutinho.
Confirma para mim se vocês estão me escutando certinho. Pode falar pelo microfone. Certinho? Isso, só um minutinho. Aqui. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, basicamente já vou começar me diferenciando aqui do 1G para já estar matando esse coelho. Então vamos lá. Bem, por que então que a gente acaba ganhando do 1G e superando a expectativa dele? Bem, basicamente, 1G, enquanto ele me trabalha, enquanto ele me foca nos danos dessa religião no mundo, a gente vai mais ao cerne da emoção quando a gente mostra para vocês que como que a disseminação em uma sociedade que ela está fragilizada, ou seja, uma sociedade que, ao passar por dificuldades, uma sociedade que por sofrer o mínimo que seja, ela acaba procurando um conforto em algo, ela acaba colocando os seus desejos, colocando os seus anseios em terceiros e não levando isso para frente, e isso acaba fazendo com que essa doutrina que está sendo disseminada acaba fazendo com que o indivíduo ele não se desenvolva, que ele não tenha toda a sua questão do desenvolvimento pessoal como a sua liberdade pessoal, que ele fique sempre nesse ciclo vicioso de estar se procurando. Então a gente mostra realmente como que a disseminação dessa doutrina em uma sociedade que está fragilizada, ela vai ser realmente muito maléfica para essa sociedade. E basicamente, outro ponto é que, basicamente, as pessoas, ao elas escolherem viver uma religião, elas acabam procurando se libertar da sua responsabilidade pessoal. Isso está basicamente atrelado a todo o ponto de desenvolvimento pessoal que foi tratado anteriormente, que é, basicamente, as pessoas elas não assumirem a responsabilidade por si mesmas. A gente sabe que isso é realmente doloroso, as pessoas elas não gostam de assumir a responsabilidade, elas gostam que as pessoas digam para ela o que fazer, e elas, ao fazerem uma escolha certa, ao saberem que fazer uma escolha certa nem sempre é fácil, elas sempre vão estar escolhendo terceiros, elas sempre vão estar escolhendo que pessoas façam, que pessoas escolham para elas. Então, a gente sempre permanece nesse vício, nesse ciclo vicioso e nunca vai para frente. E aí, outro ponto, então, a primeira oposição ela vai me tratar de um cenário onde a gente consegue estar dando conforto para essas pessoas e a gente consegue tendo uma sociedade que ela é muito mais feliz e muito mais harmônica. Mas, Mesa, perceba como eu vou mostrar para vocês que todos esses benefícios no cenário da oposição, eles não vão compensar os malefícios no meu quanto no próprio cenário da oposição, que é basicamente, a gente tem um conforto de que alguém está olhando para a gente. Quando você acredita que você está sendo observada, você vai acabar agindo de determinadas maneiras para agradar a Deus. Ou seja, a pessoa aqui, ela não vai ser simplesmente boa. Agora ela vai ter que ela vai ser tão hipócrita que ela vai estar agindo falsamente justamente porque ela vai ter um mecanismo do medo. Porque a partir do momento que ela vai ter esse medo, ela também vai gerar preocupação, ela também vai gerar ansiedade, ela não vai ter uma vida plena, ou seja, o ponto nosso do desenvolvimento, ele continua perdurando, continua tendo os impactos dentro do debate, porque justamente agora a gente tem pessoas que estão vivendo ansiosas, que estão vivendo preocupadas e que não fazem o bem justamente porque são boas ou por um motivo realmente bom, mas porque elas têm um interesse nisso, e a gente gerando essas pessoas que realmente vão ficar doentes na nossa sociedade e que podem estar se tornando neuróticas, que podem estar adquirindo problemas psicológicos. E justamente, a gente, ao ter essas perspectivas, elas sendo disseminadas, não vai impedir que essas pessoas deixem de fazer coisas erradas também. Porque, perceba, a emoção, a partir do momento que a pessoa ela escolhe não fazer uma coisa errada, perceba que a ação errada, o ato de agir, a conduta maléfica, ela ainda vai continuar existindo no cenário, ela não vai deixar de existir. Agora, a gente vai ter pessoas que vão estar sendo hipócritas nesse ponto. E outra questão, a gente tem pessoas que passam dificuldades, que estão na rua, e aí esses religiosos, eles vão estar apenas rezando para que essas pessoas, elas acabem, agora elas vão ter, agora minha reza vai fazer com que você coma e tal. Perceba que, a partir do momento que a gente tem pessoas que continuam passando fome, continuam passando dificuldades, e a gente tem pessoas que vão rezar para isso, essas mesmas pessoas que estão passando fome e dificuldade, elas vão colocar essa responsabilidade em terceiros, e elas vão rezar para estar conseguindo isso, além de ser um benefício que é meramente individual para quem está achando que simplesmente uma reza vai ajudar, eu vou rezar aqui para você porque eu quero me sentir uma pessoa melhor, a gente ainda não tem um benefício para essa pessoa que precisa de ajuda material. Por quê? Ela precisa de comida para ela ter energia, ela precisa de cobertor,
cobertor para ela não morrer de frio, ela precisa de ações que sejam materiais. Então, as pessoas elas acabam fechando o olho para a realidade e as pessoas acabam ficando cegas, esperando algo cair do céu, porque realmente isso não vai melhorar sozinho. Todos esses benefícios de você ter pessoas que estão querendo se ajudar, você ter conforto, não compensa todos esses malefícios que vão continuar existindo nesse cenário. Por quê? Poucas pessoas realmente vão e poucas pessoas vão realmente ajudar o próximo dentro desse cenário. Então, você não vai ter realmente pessoas que são realmente boas. Passando, então, para a segunda oposição, ela me trata de como que a gente não vai ter tanto incentivo ao desenvolvimento pessoal para essas pessoas, de como que sempre vão ter grupos de interesses e grupos que sofrem opressão. Perceba como no cenário de vocês é que não vai ter nenhum incentivo ao desenvolvimento pessoal. Por quê? O nosso cenário, basicamente, a gente dá um incentivo para que esse indivíduo, para que a gente force ele, para que ele haja sozinho, para que ele pense sozinho, a partir do momento que a gente não está disseminando essas religiões abraâmicas. Então, a gente, lamentando essa disseminação dessas religiões abraâmicas, a gente fazendo com que elas realmente não sejam tão disseminadas assim nesse cenário, a gente dá um mecanismo do quê? Agora você vai ter que pensar sozinho. Você não precisa disso para você estar tendo um desenvolvimento pessoal, para você ser uma pessoa melhor, que você faça algo na sua vida. É justamente esse mecanismo que ele já tem um significado per si. E outro ponto também da questão de grupos que sofrem opressão. Perceba que no cenário da oposição, a gente tem essas religiões abraâmicas, a gente tem outros tipos de religiões também, que justamente fazem com que, em suas escrituras, em seus materiais, grupos sejam oprimidos, que são basicamente os grupos minoritários. Então, a gente tem as mulheres, a gente tem os LGBTs, que são basicamente grupos que eles acabam sofrendo na mão dessas religiões. Então, se a própria oposição ela não me dá um mecanismo que prova como que isso não vai acontecer agora no nosso cenário, não tem como isso realmente está sendo provado, que foi uma coisa que faltou dentro da argumentação de vocês, que é basicamente, a gente tem dentro dessas escrituras passagens que são realmente machistas, passagens que são homofóbicas e que continuam perdurando justamente porque são pessoas diferentes do padrão que eles acham que deveria ser seguido, pessoas que realmente não seguem o que aquele Deus está dizendo, o que aquele Deus quer que as pessoas sejam. Então, a gente ainda tem esse cenário de grupos minoritários que realmente continuam tendo e sofrendo opressão. Esse cenário não vai mudar no cenário de vocês e vocês não me dando nenhum mecanismo que me prove como que isso vai mudar, aí não dá para finalizar o discurso. Obrigada pelo discurso, Ana. A mesa agora reconhece o IP da oposição. Guilherme, pode começar quando se discute. Gente, então, me escuta? Escutamos. Certo. Isso vai ser legal. Guys, como no chat, como sempre. Debate Keeper, foi mal. Show. Vou começar em 3, 2, 1. Mesa, entenda que, como a Ju já falou em todo o discurso dela, existem dois pressupostos fundamentais que diferenciam o confucionismo basicamente das religiões abraâmicas. Primeira coisa é que, em vez de ser uma crença em um Deus, como eles estão falando, na verdade é uma crença e uma ideia de que hierarquias são a coisa mais relevante da sociedade. Logo, a sua autoridade máxima que existe, sei lá, governador, imperador, que seja, é a coisa mais próxima que você tem de um Deus e que você deve seguir, que sua palavra é inquestionável. Mas, segundo, existe essa forte lógica coletivista e, basicamente, você só se vê como uma parte de um todo e não como um indivíduo separado que compõe essa parte. Note mesmo como isso é extremamente relevante, porque a noção de individualismo que nós temos atualmente de eu me ver como uma pessoa separada, ou de eu me importar com minhas próprias necessidades, ou coisa nesse sentido, em vez de ver uma visão geral de trabalhar pela sociedade, de viver pela sociedade, é algo relativamente novo na história humana. Na verdade, isso foi algo que só passou a surgir, sei lá, não só por lógicas na Grécia Antiga, que depois foram simplesmente esquecidas ou apagadas por esse tempo, mas depois que efetivamente passaram a existir muito mais depois do Renascimento, ou depois no
Na Revolução e todas as coisas nesse sentido. Perceba que o que essas religiões colocam, basicamente, é uma ideia onde esse indivíduo não existe, você não existe como uma pessoa agente fora de si e que propriamente você é apenas uma parte dessa sociedade. Por que que isso é extremamente relevante? Note como isso engaja diretamente com a lógica do governo e agora, finalmente, na segunda posição, você tem uma resposta para o clash de qual lado você tem mais racionalidade, maior possibilidade disso, e também maior possibilidade de questionar esses dogmas e não ficar extremamente bitolado e sofrer menos opressão, consequentemente. Aqui eu já engajo diretamente com a lógica que o primeiro governo traz para a gente. Quais são as motivações que eles trazem para a gente efetivamente na comparativa das religiões abraâmicas? Perceba que a justificativa deles, propriamente, além das que não são comparativas, que é só de religião, que existiram em ambos os lados, como a Ju já provou pelo contrafactual dela, é, primeira, falar que a religião, existe uma lógica, propriamente, que como você tem verdades que são conflitantes com o que a ciência diz, por exemplo, isso diminui o progresso. Note mesmo que isso é verdade em certo ponto, porém não da forma que eles estão colocando. Como realmente ocorre? Note que a noção de verdade que você tem, ela é uma coisa que é muitas vezes atrelada ao espaço ou ao contexto em que você está. Quer dizer, então, que é perfeitamente possível você ter uma bióloga PhD, que ela é extremamente crente, por exemplo, que ela acredita em duas verdades que são mutuamente excludentes, por exemplo, a teoria da evolução e a teoria do criacionismo. Quando ela está fazendo suas atividades de biologia, ensinando, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ela assume o modo justamente para aquele contexto, para aquele local, que é de você acreditar naquelas teorias e seguir elas, e quando ela está no culto falando com a sua comunidade religiosa, qualquer outra coisa nesse sentido, ela assume a outra verdade, que na verdade foi o criacionismo para isso. Os seres humanos não são muito espertos nesse aspecto. Perceba, na verdade, que essa lógica, provavelmente, essa lógica mostra, é que ao contrário do que o primeiro governo coloca, de que tipo, religião simplesmente bloqueia toda a racionalidade, existe sim espaço para você desenvolvimento de verdades, em espaços que não são aqueles que pressupõem e exigem que você siga a verdade religiosa. Mas isso só ocorre do lado das religiões abraâmicas. Por quê mesmo? Porque a individualidade é um pressuposto fundamental para você criar uma noção de racionalidade. Notem como toda a lógica de você ser um indivíduo, de você pensar por si mesmo, e de você chegar em verdade sem uma autoridade ou uma coisa superior que dizer aquilo, só é possível uma concepção de mundo que não é coletivista, em que você consegue se ver como uma pessoa que consegue chegar naquelas verdades, e não como uma pessoa que tem que aguardar essas verdades chegarem do governador, imperador, ou qualquer coisa nesse sentido, porque você nunca sequer se viu como uma pessoa em primeiro lugar. Do lado, efetivamente, que a gente tem das religiões, nós temos essa possibilidade de desenvolvimento da racionalidade, você se vê como indivíduo, ao que não ocorre quando você tem a coletividade. Então, essa já é uma vitória para a gente. A segunda coisa que, efetivamente, nós temos que o Bruno coloca, é sobre como existe uma questão de textos sagrados eles serem uma coisa que impede o questionamento, como existe toda essa autoridade. Nós concordamos que em ambos os cenários mesmo existe uma certa dificuldade que é imposta por um meio do questionamento, até esse ponto o mecanismo do primeiro governo é válido. Porém, ele não é comparativo, e o nosso ponto inteiro é que, na verdade, a realidade é que a gente não tivesse esses textos, ou seja, que a única fonte de verdade é a autoridade, é pior. No cenário deles, você tem basicamente duas formas de chegar na verdade. As interpretações que as autoridades colocam, que é o caso deles, sobre aquele texto sagrado, e você tem um texto sagrado em si, que pode te dar uma verdade, ele é uma fonte legítima. Do lado do confucionismo, você só tem a autoridade e você não tem mais nada que possa discordar dela. Isso basicamente impede qualquer lógica de quebra ou de questionamento daqueles dogmas, que sim, é difícil em ambos os cenários, porém é muito mais difícil quando não existe uma alternativa que válida e legítima que possa questionar. Esse é o motivo pelo qual religiões abraâmicas literalmente se dividem em três majoritárias e cada uma delas em várias subclasses diferentes, porque existe um texto alternativo que você pode questionar, como Lutero fez, por exemplo, basicamente fundando a religião e a fundação de várias outras quando ele fez a reforma protestante. E quando você olha para o confucionismo ou para o hinduísmo, eles basicamente continuam a mesma religião, sem muitas subdivisões, sem muitas mudanças ou quebras de mudanças de dogmas ao longo do tempo, justamente por não existir essa fonte alternativa além do que a autoridade impõe. A gente literalmente tem um sistema de castas até, sei lá, o século passado, enquanto minimamente já em 1500 a gente conseguiu superar e alterar as lógicas e os dogmas tão fortes que a Igreja Católica coloca, que são autoridades tão imponentes como o primeiro governo que ela colocar. Isso quer dizer que é mais fácil, então, questionar autoridades do lado da região abraâmica do que do confucionismo. Antes de eu continuar, primeiro governo. Guilherme, não existe só casta na Ásia. Confucionismo não tem casta. Quem tem casta é só o hinduísmo. E vocês teriam que comparar isso com a absurda dificuldade que é questionar algo que pode te levar à danação eterna, que é muito mais forte do que qualquer imposição de um ser humano no mundo terreno. Bora lá.
Engajando no seu primeiro ponto, você espantalhou, eu literalmente só dei um exemplo, engaja na minha lógica. Mas todo o meu ponto ainda vale para o confucionista, ela pega a China, uma ditadura, que é muito mais fácil de se manipular pessoas, porque ninguém acredita no nosso individualismo, e qualquer opressão ela pode ser justificada porque é por um bem comum. E como você não consegue quantificar o que é ruim para você, mas o que é ruim para a sociedade como um todo, você segue isso. É a tática, por exemplo, que a União Soviética utilizou, ou qualquer outro regime que utiliza esse quesito de coletivismo. Você justifica opressões individuais por esse bem comum que nenhuma pessoa consegue oferir se está sendo feito ou não. Enfrentando a segunda coisa que você colocou, perceba mesmo que a dificuldade que nós temos propriamente nesse ponto é que essas religiões confucionistas e essas autoridades são muito mais difíceis de questionar do nosso lado. Esse é do lado que existe esse domínio do confucionismo. Esse é todo o ponto que eu coloquei para você. Eu nunca neguei que existe dificuldade do lado do governo, mas que é muito mais difícil questionar quando a autoridade é a única fonte. O que o Bruno coloca ali, basicamente, o medo do inferno, note mesmo que apesar de eles terem essa ameaça abstrata da Eternal Damnation, no lado que o confucionismo é o dominante, você tem uma ameaça muito mais real, que é literalmente aquele imperador lida todas as vezes, seu corpo de burocrata está legitimado diretamente, existe uma noção de bem comum. Isso quer dizer que se você sai do local, não é, sei lá, um deus abstrato que vai te punir numa abstrato no afterlife, que você nem sabe se existe. É uma coisa que vai ocorrer ali, na hora, em que você ou vai ser torturado, ou sei lá, ostracizado pela sua sociedade que acredita também no bem comum, ou você vai ser morto por aquele imperador, ou toda a sua família também vai sofrer nesse seguido. Na verdade, é ainda pior, porque essas ações não impactam apenas você, mas a todas as pessoas da sua família, mesmo que elas não tenham feito qualquer coisa errada, porque eles também cairiam por esse imperador que é visto basicamente como um deus também junto. Por isso, extremamente orgulhoso em opor. Obrigada pelo discurso, Guilherme. A mesa vai de agora para que todos saiam daqui do Zoom. Eu mando quando a Cal sair.